E a gente voltou com a Alternativa A hoje recebendo músico, produtor, agora escritor, por que não? Pode ser o primeiro de muitos aí, eu acho que, né, muito, eu gostei muito. O grande Bruno Caiapi está aqui com a gente, né, líder da banda Macaco Bong de Cuiabá. E, o pessoal que está ouvindo o primeiro bloco, né, tem bom, pessoal aqui de São Carlos, né, da região, pessoal ligado aí USP, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar também, né, eh, o Bruno falou do Fora do Eixo, do Cubo, então tem uma galera daqui que acho que pega, que conhece, porque vivenciou isso, porque na vida universitária, o mundo universitário, e o Fora do Eixo foi a grosso modo, um coletivo, né, o Brasil teve aquele momento, né, dos coletivos ligados à cultura, né, o Bruno participou de todo esse processo do Fora do Eixo do Cubo também. E, Bruno, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre essa questão, né, do seu livro, o Bruno que está com o livro aí, O Engessamento do Pacto Simbólico, é uma análise sobre a cultura e arte brasileira, depois a gente dá um serviço aí, onde você pode encontrar, né, leitura gostosa, vale a pena para quem gosta de cultura, para quem não gosta, e quer entender um pouco, né. A gente estava falando, essa questão do ressentimento, também dessa coisa do pacto simbólico que você define que, né, surge, né, aquele movimento, né, como você falou do Fora do Eixo, com a transformação, com a mudança, e de repente ele se torna também, né, o controlador, ou que dificulta a inovação, quer dizer, o jovem artista parece que ele tem que carregar nas costas dele, o peso dos ombros de que, não, Caetano, Gil, a Tropicália, a resistência contra a ditadura, então, se eu não faço uma música que vai para esse caminho, ou se eu não tomo uma posição política, né, eu sou alienado, eu compactuo, então se eu não estou ali na manifestação, a gente teve isso recentemente, né, vários artistas, né, de uma nova geração foram cobrados porque não estavam na manifestação, né, contra a anistia, e aí já começou uma onda de dizer que são então alienados ou que concordam. Exatamente isso, cara. Isso aí eu acho que Isso eu acho que calhou muito com o que você coloca no também veio à minha mente quando eu comecei a ler o livro, né, de tudo aquilo que aconteceu recentemente, com aquela manifestação contra a anistia. não, enquanto eu escrevia o livro, aconteceu isso. No então veio um gancho, assim, na hora, eu olhando, eu falei: "Puta, olha o que tá acontecendo", eu falei: "Cara, eu vou botar isso num livro", sabe, assim, e que eu até uso, eu vi um post falando compartilhando uma foto do Chico, do Gil, numa manifestação. Aí o cara falando assim: "Ah, isso aqui é exemplo, um tapa na cara dos artistas de hoje, bunda mole", né. Uns sabe, umas coisas assim. E tipo assim, cara, isso rolava no Fora do Eixo, cara. É muito na minha cabeça, é uma fotografia tão louca, Alex, que assim, a gente é uma cidade, cara, tão provinciana, sabe, e ainda mais nos anos 2000, 2001, Cuiabá não tinha nada, cara, do que é comparado a hoje, sabe, assim, nada. Era casa tocando música coverzinha lá, ninguém a gente não sabia nem o que que era Goiânia Noise, cara, a gente não sabia nem o que que era o Porão do Rock, cara, em pleno 2001, sabe. A gente não sabia o que que era Monstro Discos, a gente não sabia quem que era o Razuki, o Bigode, o Fabrício, estava ali do lado da gente, cara, tá ligado. A gente não sabia o que acontecia em Campo Grande, cara, tá ligado. Não tinha conexão, Cuiabá era isolado mesmo, sabe. E aí a gente começa um movimento tão inocente, sabe, assim, tão de tipo: "Vamos fazer música autoral", sabe. E com uma precariedade absurda, assim, a cidade, assim, não tinha equipamento, não tinha som, não tinha as coisas, sabe, era muito difícil conseguir montar uma banda em Cuiabá, arranjar equipamento, lugar pra ensaiar, pá. E aí o Pablo vem com essa estrutura, né, que era uma produtora, né, com um estúdio, aí a gente começa a fazer o Domingo no Cubo, leva a galera pra era literalmente uma garagem, show de garagem, entendeu, na frente da garagem do Cubo, botava os equipamentos à tarde no domingo, era gratuito, colava uma galera pra lá. E aí começamos a organizar os atos, que foram os primeiros reais eventos do Cubo. Foi o primeiro ato, teve um segundo ato, o terceiro ato. Só que eram umas balada, velho, meio sem identidade. A gente, tipo, botava DJ com música eletrônica pra tocar até 7 horas da manhã. Botava umas banda hypada da cidade que era tinha banda que tinha CD gravado, tinha público grande, música autoral e tudo, mas não tinha, um contrato com gravadora nenhuma, então só fazia set cover.
né, que era o Cai a Maré, a Strauss, bandas incríveis, lendas, sabe, assim, da até hoje, são bandas, né, uma das mais uma não, talvez as mais respeitadas da história da música autoral mato-grossense é o a Cai a Maré e a Strauss, e foram grandes parceiros dos eventos do Cubo naquela época, né, era geralmente Cai a Maré e Strauss estavam sempre tocando, tinha os DJs, né, que eram galera também muito próxima da gente, o movimento da música eletrônica. E aí vem o Cubo Card na história, porque estava meio amor à causa, ninguém ganhava nada, a galera começa a cobrar o Pablo, "E aí Pablo, você tá fazendo uma grana com esses eventos aí, você não vai pagar ninguém", aí vem a ideia do Cubo Card, aí tem um racha na parada, uns negros sai fora, e entra outros, e aí assim começa esse turbilhão de ideias que era uma coisa, assim, de que a gente tem que criar uma coisa nova, temos que né, tirar Cuiabá, quer dizer, colocar Cuiabá na rota da música nacional, né, com shows, com etc, e coisas do tipo, né. Só um segundo, tá bom? Desculpa, só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpa. E foi mal ali, galera no meio da funfa do almoço aqui. Tranquilo. E aí, cara, onde que a gente estava? Me perdi. Ah, tá, o Cubo. E aí, o que acontece é assim, a gente tem um momento de efervescência na cena, onde todo mundo, todas as tribos se unem positivamente, nenhum tipo de racha, nenhum tipo de ruptura. Todas as tribos de metal, rock, punk, instrumental, jazz, rap, todo mundo junto, acreditando na causa do Cubo. E aí começam os rachas, aí segrega o grupo do metal, a galera ali do aí o Cubo começa a entrar nesse alvo crítico, né, assim, da cena local já desde muito antes. E é tão louco, porque eu tô contando isso, porque o que acontece hoje no Brasil é exatamente isso, cara, que acontecia no Cuiabá, velho, tá ligado? Quando o Brasil era outro, estava saindo do FHC, estava entrando no Lula 1 ainda, nem Lula 1 tinha chego ainda, a gente ainda estava no FHC pesado ali, pá. E é tão louco ver que como esse contexto, esse DNA, esse contexto sociológico, vamos dizer assim, do Cubo no início, em Cuiabá, 2001, como isso se replicou, cara, se repetiu e se proliferou exatamente igual anos depois, com o Fora do Eixo, com o Mídia Ninja hoje, com o golpe, Temer, com Bolsonaro, com pandemia, com o momento hoje agora. É muito louco. Isso, assim, é muito louco. Ô Brunão, a gente está quase terminando esse segundo bloco, né, e eu queria voltar ao terceiro bloco justamente falando um pouco sobre isso, né, algumas coisas, né. Primeiro, a dificuldade, né, desse artista novo, dessa molecada hoje, né, de parece que vive à sombra, né, de: "Ah, se eu não fizer isso, ou se eu não seguir essa receita", né, parece que tudo, né, a gente, né, tudo tem que ser, né, a Tropicália, tudo tem que ser a música contra a ditadura. E falar um pouquinho sobre uma outra questão que eu queria que você falasse no próximo bloco, que é a questão do streaming, né, quer dizer, isso use isso é como que eu achei legal a saída, de certa forma, do Macaco Bong, né, a sua saída aí, disponibilizar, né, ter o seu próprio streaming, de certa forma, né, e disponibilizar no site do Macaco Bong. A gente vai para o final desse segundo bloco com música, o que que seria, que a gente vai rolar? Ó, agora eu quero colocar uma música de um grupo que eu gosto muito, cara, que tenho ouvido demais, chamado Clipse, e é uma música chamada Caught Them. Eclipse. Inclusive eu passei a ouvir Eclipse por sua causa, porque eu estava na sua casa aquela vez, você colocou aí, a gente estava conversando, você colocou, eu lembrei, né, você falou Eclipse, eu fiquei, falei: "Ah, eu gostei, tô ouvindo, tô". Sensacional, eu gosto demais, cara. Então a gente vai com Eclipse no final do segundo bloco, a gente tá com o Bruno Caiapi aqui, e daqui a pouco a gente volta com mais, Alternativa A aqui pela Rádio Universitária e também pelo YouTube. É nóis.